Ou seja, Ou mentem. aumentem. Eles estão mentindo, gente. Essa é a verdade, entendeu? Todo mundo comprou a mesma ideia, que a inteligência artificial vai tornar o desenvolvimento de software muito mais barato. Mas então por que as empresas estão gastando aí milhões com o IA? E por que uma consultoria como a Gartner diz que em pouco tempo algumas empresas vão gastar mais com tokens do que com o salário médio de um desenvolvedor? Talvez exista, aí será uma grande ilusão nessa história, porque a IA realmente aumenta a produtividade. Mas, pelo visto, a relação não é tão direta assim com a redução de custos. Então, bora tomar aqui um café e tentar ligar esses pontos, viu? E a discussão vai muito além de devs, prompts, agentes e IA escrevendo código. Ela envolve dinheiro, poder e quem realmente está lucrando nessa história. E esse aqui é o CDF Café, onde a gente discute temas diversos. Obviamente, inteligência artificial está em voga, a gente tem que falar sobre IA, principalmente no mundo dos códigos, mas regados sempre a um cafezinho, tá? Então, pega o seu aí também, aproveita, já dá o like, se inscreve no canal e bora falar sobre isso. 27% dos profissionais que responderam à nossa pesquisa salarial de 2026 trabalham no modelo PJ. É um percentual muito expressivo e nós sabemos que essa modalidade é muito comum aqui na nossa área. Ainda mais para quem quer atuar em empresas no exterior e crescer na carreira. E ninguém quer perder horas e horas tentando aí decifrar regras fiscais enquanto as tarefas se acumulam ali no backlog. Para uma carreira evoluir de verdade, você precisa dar um upgrade na sua rotina e ter uma estrutura financeira organizada. Por isso, nós indicamos a Contabilizei. Ela é muito mais que uma contabilidade. É uma parceira ideal para quem trabalha por conta própria e quer manter aí o CNPJ organizado e sem esforço. Com ela, você abre a sua empresa sem honorários e gerencia o seu CNPJ de forma bem simplificada e sem sair de casa. Dá para emitir notas fiscais em poucos cliques e ainda acompanhar o valor dos seus impostos em tempo real para ter controle total do seu caixa e zero surpresas no final do mês. Ah, mas e se surgir alguma dúvida? Você não precisa ficar aí procurando respostas na internet. Eles têm uma equipe especializada para te atender, inclusive pelo WhatsApp, até às 22 horas. Então não deixa a burocracia travar a sua jornada. Acesse o link que nós deixamos aqui na descrição para conhecer mais, falar com um especialista e ainda garantir um mês grátis para destravar o próximo passo da sua carreira com a Contabilizei. Quando a IA generativa começou a ganhar espaço, a promessa sempre foi de aumento de produtividade, escrita de código mais rápida, automatização ali de tarefas repetitivas, isso ajuda mesmo, tá? E ajuda para as equipes entregarem mais com menos esforço. Bom, e convenhamos, né? Essa promessa não é falsa, né? Aqui na nossa pesquisa salarial de 2026, 98%, até um pouquinho a mais dos devs brasileiros já disseram que utilizam o IA sim no dia a dia de trabalho. Outra ideia que a gente tem é que, com o avanço dos modelos, a IA vai se tornar mais barata. Infelizmente, não estamos vendo isso, pelo menos por enquanto, acontecer. Muito pelo contrário, né? O modelo de cobrança por token tem trago contas cada vez maiores. Pois é, quem não lembra do presidente do Uber dizendo que o gasto com IA já está ficando difícil de se justificar. Isso porque eles já tinham estourado em abril o orçamento todo que eles tinham para inteligência artificial. Então, alguém deixou ali o limite do token sem limite e usou aquela estratégia que já está ficando para trás de token maxing. Pois é, talvez seja aqui que mora a primeira ilusão da inteligência artificial, né? Porque produtividade e redução de custo não necessariamente são a mesma coisa. E, na verdade, às vezes elas nem caminham juntas. E para a gente fazer uma comparação, a gente tem que pensar em outras revoluções que aconteceram na computação. Quando a nuvem chegou com força, muitas empresas economizaram ali comprando menos servidores, mas, ao mesmo tempo, passou a ter uma conta mensal enorme com serviços justamente da nuvem. E até quando as questões são mais técnicas, né? Por exemplo, os microserviços, eles facilitam escalar as aplicações, mas ao mesmo tempo eles aumentam ali bastante a complexidade operacional. Containers, por exemplo, simplificam o deploy. Ninguém vai falar nada contra containers aqui. Jamais. Né? Mas eles criaram novos desafios de observabilidade, segurança, orquestração e também de infraestrutura. Ou seja, né, toda grande evolução da engenharia resolve alguns problemas e acaba criando outros. Então, por que com a IA ia ser diferente? Não ia ser, né? Com pouco tempo que a gente tem de IA em produção,
são poucos anos, né, que a gente pode dizer isso. A gente já consegue vislumbrar alguns desses problemas. Ó. Alucinações, débito técnico, segurança, né, entre outros. Né, e outros inclui aí também o custo. E olha essa predição da Gartner. Ela prevê que os custos de codificação com IA elas vão superar o salário médio de um desenvolvedor até 2028. Parece que é longe, mas 2028 está logo ali, né? Por isso que a gente está vendo muitas iniciativas até para trocar o paradigma de LLM, tentar fazer outra coisa com os mesmos resultados. Porque do jeito que está, e escalar a inteligência artificial do jeito que está sendo feita, com certeza o custo só tende a aumentar. Né? E um dos analistas da Gartner disse, as organizações estão se movendo rapidamente da experimentação para implantação em escala de agentes de codificação de IA. Mas muitos estão subestimando o impacto financeiro do aumento do consumo de tokens. Pois é, eu acho que isso, a gente não está vendo nada novo. Isso não precisa ir para uma grande empresa, uma grande indústria para ver isso acontecer. A gente mesmo, você aí que paga ali os seus tokens bonitinho, o seu planinho do Cloud Code ou do próprio Codex, a gente percebe como o GitHub Copilot mesmo mudou o sistema de cobrança. Você percebe rapidamente que os modelos que a gente tem utilizado muitas vezes não é o suficiente. Os tokens já não são suficientes para você ter muitas vezes o mesmo resultado. Obviamente, todo mundo busca resultados melhores. Então, os $20, a gente sabe, todo mundo sabe, a gente está aqui no código-fonte, e você que acompanha a gente já viu a gente falar sobre isso, não paga o custo. Essas empresas estão funcionando alavancadas. Tudo bem que a gente sabe que todo mundo, em algum momento, está buscando o lucro. Né? A gente sabe que uma tecnologia é boa e a gente sabe que eles precisam derrubar os custos. Senão fica inviável. Tem muita gente que já aventou a possibilidade, até daqui a alguns anos, a própria OpenAI nem existir mais se ela continuar operando da forma que ela opera. E ainda o mesmo analista falou, né, que com relação à disciplina de tokens, não surgirá apenas por meio de escolha do desenvolvedor, pois os desenvolvedores tendem a otimizar a velocidade e a conveniência em relação à eficiência de custos. Ou seja, realmente, né, a gente aqui enquanto desenvolvedor vai tentar ter sempre a melhor ferramenta disponível. Se a empresa não está medindo o custo, não vai ser o desenvolvedor que vai medir, né? Outra coisa que a gente vê também, muitas empresas, muitas pessoas até, investindo em rodar os modelos on-premise. Localmente. Então, eu sei de vários desenvolvedores que já estão partindo para essa solução. Comprar placas, para comprar GPUs, comprar computadores e colocar para rodar local. O problema é que, nesse momento, está se investindo tanto em infra de IA para data centers que os custos de memória de GPUs estão caríssimos. Então, até para você ter resultados on-premise, não é tão simples assim. O custo continua sendo elevado, né, de qualquer forma. Pois é, e isso provavelmente vai durar ainda muitos anos, porque essas empresas que estão alavancadas, elas estão praticamente suprindo o mercado todo aí de hardware. Ela ainda continua citando, né? A maioria das organizações ainda não tem maturidade e estrutura para medir efetivamente o custo versus o impacto nos negócios. Vem outro problema sério aí. A gente consegue perceber que está sendo produtivo? Sim, mas também já existem pesquisas de que as empresas talvez não estão vendo lá na ponta essa produtividade toda. O próprio presidente do Uber, ou foi o CFO deles, falou exatamente disso. Fica difícil da gente justificar ali o custo que está sendo gasto, porque no final, lá na ponta, na gente que está usando o Uber, não está vendo toda essa melhoria no software ou no app, né? Então, a sensação é de produtividade, sim. Isso é inegável, mas tem que ser justificado ali, no papel e na vida real. Tem muitas empresas que conseguem provar isso e outras não. Outra coisa também, não tem uma forma ainda sacramentada de medir isso. Cada um faz do seu jeito. Por isso é que dá essa sensação que se está gerando valor, se não está gerando valor, ou se está causando uma dependência
muito maior. Isso aí já é outro papo. Se você pesquisar aqui no YouTube, a gente já tem um vídeo sobre isso. Um vídeo muito bom, inclusive. Teve muitos elogios sobre dívida cognitiva. Então, vou deixar o card aqui para você ver também desse vídeo. Então, tudo isso que está se construindo é uma nova sociedade, na verdade. A gente fala aqui sobre a parte tecnológica, sobre o desenvolvimento, mas a gente tem uma noção geral, obviamente, de tudo que está acontecendo em torno da sociedade. E só para fechar essa predição aí da Gartner, olha isso, ó. Sem visibilidade clara do uso de token em tarefas de desenvolvimento, as organizações arriscam estouros no orçamento e reduzem a capacidade de rastrear resultados de custo a valor. Então, é tudo isso que a gente citou aqui e comentou. Você pode dizer aqui nos comentários o que você acha, se você percebe isso. É claro que muita gente que trabalha no dia a dia está ali desenvolvendo funcionalidade, às vezes não tem essa visão um pouco mais ampla ali em relação a negócios, tudo. Porque tende a achar que, já que os negócios estão ali estabelecidos, estão entregando uma assinatura, um valor, tá bom, eles vão permanecer aqui. Mas não é bem assim, né? A gente tem que pensar no futuro e como essas empresas vão ter realmente uma estrutura, um ecossistema para se manter também e tudo isso funcionando, né? E evoluindo. Bom, a gente pode chegar aqui a uma conclusão que é simples, né? O custo da indústria de software, ele era capital humano. Agora, parte crescente desse custo está cada vez mais migrando para capital computacional. E a gente vai ver que essa daí é uma nova revolução que está acontecendo na nossa área também. Pois é, também fizemos vídeo para falar sobre aquele comentário, um artigo do Satya Nadella, da Microsoft, falando o que ele chamou de capital de tokens. Então, isso tem uma relação também com como as empresas hoje têm o capital humano, que gera conhecimento, e hoje tem uma outra coisa que gera conhecimento também, na visão dele, que é justamente esse capital de tokens. E não pode ser perdido. Agora, intimamente ligado nesse assunto, nós temos a redução dos times. E nós já vimos aqui empresas que demitiram e que voltaram atrás, né? Por exemplo, foi o caso da Ford, onde algumas reportagens afirmaram que a empresa voltou a contratar centenas de engenheiros. E tem também um caso do Mark Zuckerberg, né? Pois é, o CEO da Meta admitiu que, para ele, a tecnologia de agentes de IA não está progredindo conforme ele estava esperando. Tudo bem, pelo menos dentro da Meta. Eu acho que ele está indo mais devagar. Pode ser que se ele usasse o Cloud Code lá, pode ser que ele pensasse diferente, né? Não sei, né? Mas ele até cita o Cloud Code, viu? Então, acho que ele esperava, junto com as pessoas que estavam organizando essas mudanças ali na Meta, de que a implantação de agentes seria mais rápida e de que eles colheriam os frutos antes. E viu que isso não aconteceu tanto e que o ajuste dos funcionários talvez tenha sido um pouco antecipado. Tanto é que ele já disse que a Meta cometeu erros em reestruturação de equipes por IA. E todo mundo viu aquele exemplo do assistente de recuperação, né, no Instagram, que estava recetando a senha de várias pessoas, porque colocaram IA dentro desse assistente. Então ele diz agora que não necessariamente, né, ele vai fazer nenhuma demissão em massa esse ano. Não é o que a gente viu, por exemplo, a Microsoft agora fez a primeira demissão em massa aí, há poucos dias, né? E ele diz, num memorando interno, o seguinte, dada a complexidade dessas mudanças, cometemos erros e quase certamente cometeremos mais. Acrescentando que também está focado em proporcionar o máximo de estabilidade possível em termos de mudanças organizacionais daqui para frente. Ele ainda admite, não quero prometer demais, porque o mundo está mudando de maneiras que estão fora do nosso controle. Está fora do controle. Se está fora do controle do CEO da Meta, tu imagina da gente, né? Pobre de nós. Pois é. Reiterando que a Meta não espera mais demissões em massa em toda a empresa esse ano. Pois é. Então, é isso, né? Em relação à Meta, eu acho que ela estava realmente tentando concorrer com o Anthropic, Meta, OpenAI, Microsoft, e eu acho que ela ficou para trás nesse quesito. Agora, olha que minimamente curioso isso aqui, ó. Segundo um levantamento da Resume Templates com 1.000 gestores de contratação, 59% das empresas admitem destacar a inteligência artificial ao justificar demissões ou congelamento de vagas, porque essa explicação costuma ser melhor recebida do que razões ligadas a dificuldades financeiras. Ou seja, estão usando a IA como desculpa também, né? Porque dá aquela sensação de que você está trazendo a inovação e não passando por uma dificuldade financeira ou uma reestruturação dentro da empresa. E 59%
É a maioria e um número que me assusta um pouco, né? Então, isso aí dá até para ter um outro vídeo sobre isso, porque não dá para dizer que necessariamente é só IA. Eu acho que tem um percentual sim, que é inteligência artificial. Obviamente, todas as pessoas que estão na indústria ou são gestores, eles querem mais eficiência e inteligência artificial com automação. Você consegue jogar certas tarefas realmente para automação. Mas não dá para deixar de lado que a gente acabou de passar por um período de muita contratação na nossa área e tem muita gente também que geralmente não está aí gerando valor, não tem conhecimento suficiente, mas isso também não quer dizer que muita gente boa já não foi demitido também. Então, a gente já falou aqui, por exemplo, da Oracle, acho que foi no compilado, nosso podcast, falamos das demissões da Oracle, que saiu gente que tinha 20 anos, mais de 20 anos de casa, extremamente experiente e que está aí um terceiro motivo também. Usar IA como uma justificativa até para você baratear a folha de pagamento. Todo mundo sabe que nessas grandes empresas a folha é o que pesa mais. Estou falando folha, porque a gente está acostumado aqui no Brasil a falar folha, né, de pagamento. Mas os recursos humanos são os que geralmente pesam mais. E aí entra a IA. Ou a AI para justificar isso também. É uma redução da folha dos salários para poder colocar ali. Então, eu acho que tem um pouquinho de tudo. A gente nunca vai saber exatamente, se a gente tentar criar um gráfico de pizza disso, exatamente qual é o percentual de cada um. Porque acho que cada empresa vai ter que ter ali olhar, o seu motivo. Olhar a sua realidade também. Mas não dá para descartar. Poxa, nós aqui no nosso canal, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, a gente conseguiu pegar várias tarefas e automatizar, seja com o N8N, seja com o OpenClaw, coisas aqui do nosso canal a gente já consegue. Você imagina uma empresa grande e uma empresa gigante como essas, que tem milhões aí de processos, com certeza a automação usando IA faz muita diferença. Faz diferença. Né? Mas não a ponto, pelo menos nesse momento, na minha visão, a ponto de ter os layoffs do jeito que estão tendo. Então, tem muita empresa que está voltando a contratar até. Continuando aqui até na reportagem, acho que complemento o que você falou. Apenas 9% dos gestores afirmam que determinadas funções foram completamente substituídas por IA. Já 45% relatam que a tecnologia reduziu parcialmente a necessidade de novas contratações, enquanto outros 45% dizem que ela teve pouco ou nenhum efeito sobre o tamanho das equipes. Ou seja, então, tira o que eu falei. Se eu falei que a gente não tinha como medir isso num gráfico... Mas pelo menos já estão está medindo. Nessa pesquisa com 1.000 gestores, então conseguiram fazer essa medição com base em cada uma delas. Pois é, 17% afirmam que suas empresas utilizam diretamente a IA como justificativa para congelar vagas ou promover demissões. Outros 42% dizem fazer isso parcialmente. Ou seja, estão botando aumento. Eles estão mentindo, gente. Essa é a verdade, entendeu? Estão botando de bode expiatório. Justamente pelo que eu falei. Fica mais bonito dizer que você está trazendo tecnologia do que falar que você está passando perrengue, não é verdade? Inclusive, teve uma entrevista aí do CEO da Palantir, também já falamos sobre isso no compilado, que chamou a nossa atenção. Ele levanta uma discussão sobre quem realmente controla essa nova economia de IA. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Olha, se você não reconheceu aí pelo nome, a Palantir Technologies é uma empresa que tem ali contratos de longa data com o governo dos Estados Unidos. E ela fornece softwares de análise de dados e de IA para agências de defesa, inteligência e segurança pública, entre outras áreas da administração federal lá dos Estados Unidos. E ele faz duras críticas a esse modelo de cobrança com tokens. Pois é, à medida que os custos de IA aumentam e novos modelos se mostram mais caros do que as interações anteriores, as empresas estão mudando de uma mentalidade das chamadas token maxing em prol de um retorno de investimento. Isso é normal. O problema agora é o timing. Quanto tempo vai levar para as empresas continuarem investindo do jeito que estão investindo e quanto tempo vai levar para as empresas, os hyperscalers, a reduzir os custos? Então, se esse time em algum momento não bater, as empresas vão obviamente, vão começar a abandonar inteligência artificial e esses investimentos maciços. Agora, ele fala bastante também, com muita ênfase, o pessoal até chegou a achar estranho, porque ele estava aumentando um pouco a voz durante a entrevista, sobre como as empresas estão passando os seus dados para esses modelos de inteligência artificial e o quanto isso é perigoso, porque para uma empresa o que ela tem de mais valioso são justamente os seus dados, que ali está todo o know-how da empresa para criar os seus serviços e produtos.
E algumas semanas atrás, a gente já viu a notícia que o CEO da AWS já está contratando 11 mil estagiários e funcionários juniores, muitos deles aí na área de desenvolvimento. E aí muita gente já está achando, obviamente, já é uma demanda reprimida que já existe, ou isso é fruto de demissões que a empresa fez anteriormente, ou simplesmente é algo que eles já estão percebendo que se a gente não tiver os júniores trabalhando com a gente, lá na frente a gente vai ter um problema de demanda e de formação até de profissionais mais seniores também para resolver os problemas. Então, tá meio distópico isso, esse mercado, nesse momento, mas na minha visão e na visão de muitas pessoas, isso são oportunidades que estão se criando. A gente não consegue enxergar muito bem, está meio nebuloso, mas a gente lá na frente, depois que passar ali a névoa, ou como a gente diz, o russo, lá em Petrópolis, a gente vai começar a enxergar melhor. E você precisa deixar aqui pra gente a sua opinião nos comentários, porque CDF Café não é pra gente falar sozinho, não. A gente precisa da sua participação. É isso aí. Esse tema é muito louco. A gente já falou de várias coisas aqui relacionadas em outros vídeos, mas a gente tem que começar, tem que continuar batendo nessa tecla. Espero que você tenha curtido. Deixa o like aqui e o seu comentário. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.